Não esqueçam de se inscrever, isso ajuda muito o canal. Ela poderia ter tentado alcançá-lo, mas simplesmente não teve tempo de perceber para onde aquele sujeito insolente estava indo, em que direção, mas de repente uma voz familiar a distrai de seus próprios pensamentos. O culpado por sua irritação a chama. A garota para ver Croft se aproximando, que parece um tanto aborrecido. Tendo reduzido a distância entre eles suficientemente, o jovem parou, antecipando um merecido castigo, que parecia pronto para aceitar. Felizmente, não havia testemunhas. Olhando para seu interlocutor um tanto perplexa, Blanche tenta entender o que há de errado com ele e o que ele quer. Ora ele a ignora, ora foge, ora vem até ela. Isso é confuso. Mas, apesar da expectativa do homem, Riviera aperta os lábios em insatisfação e se vira para sair. Não querendo continuar a conversa, Croft não está pronto para deixá-la ir agora. Ele grita que espere e agarra seu pulso, querendo detê-la e não deixá-la partir. Não esperando isso, a loira exclama de medo e se inclina para trás, perdendo o equilíbrio. A voz interior do jovem grita na voz de Riviera que não se pode tocar em garotas assim, sem permissão. E, a julgar pela expressão no rosto de Croft, ele só agora percebeu o que estava fazendo. A garota se vira e sua expressão zangada não prenuncia nada de bom, isso é um fato. E tudo porque Croft, com medo de se meter em problemas por tocar uma garota sem permissão, simplesmente retirou as mãos, e ela caiu no chão sem apoio. Ela se sente e se pergunta como ele não tem empatia pelos outros, mas não ouvindo os pensamentos alheios. Para si mesmo, o futuro tirano estende a mão para a garota, claramente querendo ajudá-la a se levantar, sem nenhuma intenção insidiosa. A garota loira e de olhos azuis levanta a cabeça para dar uma olhada investigativa em um rosto alheio, tentando ler a intenção insidiosa nesse ato. Mas o moreno olha para ela com calma e confiança, sem um pingo de engano ou zombaria. É neste momento que o futuro imperador leva um chute no joelho quando a mão alheia se inclina muito para frente e seus dedos tocam. A raiva da garota não conhece limites, isso não é mais a voz interior na cabeça de Croft, mas a própria Riviera gritando para não ousar tocar nas garotas, embora uma leve hesitação de sua parte possa sugerir que tal ataque pode ser uma reação defensiva, quem sabe. Dando um passo, a loira percebe que está sentindo uma dor intensa e não pode pisar novamente. Lutando para conter as lágrimas, a protagonista entende que voltar para seus aposentos sem a ajuda de outra pessoa será extremamente difícil, mas ela não é permitida afundar mais na tristeza. De repente, Croft se aproxima dela, fazendo-a estremecer e se perguntar por quê. Ele estende a mão para ela e a garota congela. Sua respiração se prende com tal invasão de espaço pessoal, e no momento seguinte ela já se encontra nos braços errados. Croft parece um pouco nervoso, no entanto, ele claramente quer ajudá-la. Indignada e se sentindo desconfortável, a loira exige uma explicação. O que ele se permite fazer e faz, mas o futuro imperador apenas pede que ela não se mova e até permite que ela o atinja depois por esse truque. Eles se viram em direção ao caminho que leva à entrada principal, que devem seguir. Riviera insiste que a deixe em paz sob o olhar penetrante de olhos azuis. O jovem monarca coloca em um banco de pedra como se tivesse aceitado a decisão de outra pessoa. Croft se ajoelha na frente dela. A garota o observa tensa, parecendo até esquecer a dor por um momento. Mas então Croft pega seu pé gracioso e tira seu sapato. Não há limite para a indignação de nossa querida dama. Ela simplesmente perde a fala por um momento, embora certamente grite para si mesma alô, e agora já está puxando-o pelo cabelo espesso e negro como azeviche, exigindo que ele tire as mãos e não a toque, que pare imediatamente. Mas claramente não com medo da raiva alheia, ou talvez para demonstrar sua natureza prejudicial, o príncipe toca sua perna com o dedo indicador novamente, desta vez de propósito, sem qualquer motivo justificado. Isso faz Blanche ferver como uma chaleira, a tampa está prestes a assobiar. Ela claramente nunca experimentou tal indignação em sua vida. Mas Croft não para, sentindo seu pé, apontando o dedo, e ignorando o fato de que a garota está à beira de um colapso. No momento seguinte, ele dá o veredicto de que, felizmente, os ossos não estão quebrados, é apenas uma contusão, e neste caso basta aplicar algo frio. A garota está à beira das lágrimas após a experiência. Agora, o pervertido será adicionado às más qualidades do rapaz. Mas o futuro imperador continua calmamente, dizendo que no futuro é melhor cuidar dos ossos, e é melhor arranhar ou morder ele. E então, como se nada tivesse acontecido, ele devolve o sapato quase roubado à garota e se oferece para ajudar novamente, para levá-la aos seus aposentos se ela não se importar.
Ainda não totalmente recuperada do choque, Blanche pergunta um pouco estupidamente o que ele quer dizer. É só que a pergunta parece ter sido retórica, porque no momento seguinte a loira é levantada e lhe dizem que ela não deve andar sozinha por um tempo, devido ao seu ferimento. O fato de seguirem desse jeito até os aposentos de Riviera Blanche não passa despercebido pelos servos, que olham para isso em choque, como em um espetáculo de circo. A garota loira não está feliz com a ajuda alheia e está desconfortável com a atenção que atraíram. Então ela bate na cabeça de Croft e puxa seu cabelo, descontando sua raiva e irritação. Mas o jovem monarca não revela suas desventuras, ele mantém uma expressão calma no rosto o tempo todo. Os servos não podem deixar de admirar como são um belo casal juntos, você vai se apaixonar. Mas a serva de Lady Blanche não parece particularmente feliz com o que vê. Pelo contrário, ela está quase horrorizada. Mas quando Sua Alteza dá a ordem de trazer uma bacia de água gelada, ela se apressa em cumprir como se fosse um reflexo e não pode contradizer. Verdade, assim que ela se afasta um pouco, um pedido chega aos seus ouvidos para tirar alguma coisa incapaz de se conter. A criada se vira e vê o herdeiro do trono ajoelhado diante de sua senhora, e então ele tira o sapato dela como se não fosse a primeira vez. Parece que esse momento foi a gota d'água para a criada. Ela não consegue mais se controlar, com as palmas das mãos unidas à frente do corpo como se estivesse rezando e os olhos fechados de medo diante de quem ela está falando. A mulher de cabelos castanhos grita que Croft não pode fazer isso, reclama que, não importa quem ele seja, ele não pode se comportar assim com sua senhora, e está pronta para dar a vida defendendo a honra dela. Croft olha para trás, perplexo. Ele não entende as razões para tal drama que se desenrola diante dele, levantando-se e levantando as mãos como se demonstrasse respeito pela integridade dos outros e dizendo que não se deve esquecer de tirar as meias antes de mergulhar na água fria. Então, lançando um olhar à criada, ele passa por ela na saída enquanto Riviera chama assustada Zerone. A loira diz que machucou o dedo e pede para trazer água gelada, assim como Croft fez há pouco. Claro, a criada se pergunta como esse machucado foi recebido, mas a garota percebe que não pode dizer a verdade sobre o fato de ter chutado o futuro imperador. Portanto, com um sorriso doce, a protagonista responde evasivamente, dizendo que aconteceu assim. Mas Zerone pensa que quem causou isso é culpado pelo ferimento e treme de medo e indignação. Finalmente, a água fria é trazida e a garota pode esfriar o machucado em paz e quietude. Claro, ela não gosta do fato de como este corpo se mostra frágil, machucou o dedo tão gravemente apenas ao chutar o agressor. Isso é claramente perturbador. Isso leva a garota, que se encontra em um mundo alienígena, a pensar que, não importa o que aconteça, ela deve sobreviver ali. O dia está chegando ao fim e os raios do pôr do sol já estão enchendo tudo ao redor com tons dourados. Quando há uma batida na porta, Riviera responde com permissão calma para entrar. Croft entra em seus aposentos, agora vestido com um uniforme cerimonial e parecendo incrivelmente atraente nele. Sob o olhar atento da criada de lado, o jovem dá um passo mais perto e pede uma chance para conversar. Não há ameaça, tom de comando ou zombaria nisso, então não lhe recusam. E assim eles se sentam um de frente para o outro, mostrando uma preocupação óbvia e não fingida. Croft está interessado no bem-estar da garota e pergunta sobre sua perna. A garota está sentada com o pé enfaixado e responde que, em geral, sua condição é tolerável, mas ela claramente não poderá ensinar a dançar e a reabilitação após o machucado obviamente levará tempo. Croft diz que não está tão interessado em aprender a dançar. Em resposta a isso, Riviera diz que seria mais lógico encontrar um substituto para ela. Mas então a conversa muda de tom. Olhando para Blanche com um olhar fixo, o futuro imperador se pergunta se ela realmente não quer ensiná-lo etiqueta. No momento, ela gostaria de mentir, mas não o faz, e aqui está uma pergunta razoável. Por que ela não quer ensiná-lo? Suspirando pesadamente, a garota decide que talvez esta seja a última chance de mudar o futuro, de influenciá-lo de alguma forma. Com o coração pesado, pois ela associa os planos de seu pai àquele em cujo corpo ela está, mas não vê outra saída, ela fala sobre o fato de que foi designada sua professora para que pudessem se encontrar e se casar em um futuro próximo. Ela não percebe o choque no rosto da outra pessoa, apenas acena e diz que sabe disso de qualquer maneira. Além disso, o discurso confiante do futuro imperador soa como um trovão. Ele já está pronto para torná-la imperatriz, casar-se com ela, e não é necessário ensinar essas lições de etiqueta para isso. O choque da garota não tem limites enquanto ela ouve a adição de palavras sobre a prontidão de outra pessoa para se casar antes de assumir o trono, para que Lady Riviera tenha confiança em seu marido e em seu casamento.
É hora de pensar em ações futuras. No livro, eles tinham um relacionamento bastante frio e infidelidade, e aqui essas promessas também devem lembrar que ele se livrou da Imperatriz imediatamente após o aparecimento do amor de sua vida, Lilian. Portanto, a protagonista que se encontrou neste mundo acreditava que ele não ficaria particularmente feliz com este casamento. Mas até Lilian aparecer, em geral, ele não tem motivo para recusar o casamento com uma garota bonita. Todos esses planos de afastar, trocar professores e recusar lições de etiqueta não o desencorajarão. Reunindo suas forças e se recompondo, a garota, escolhendo suas palavras, formula uma resposta dizendo que está pronta para ensiná-lo mais, mas não está pronta para apenas uma coisa. Mas eles a interrompem. Claro, Croft faz isso. Ele completa sua frase, entende que ela não quer ou não está pronta para se casar com ele, e pergunta por quê. Ele quer que a razão seja expressa. A razão para a recusa é razoável e lógica para a garota, ela não quer morrer por causa dele. Mas você não pode dizer isso. Na pausa entre eles, o futuro imperador se pergunta se essa garota já gosta de alguém. A pausa se arrasta. Blanche não responde, apenas olha de volta cansada. Portanto, o homem toma a iniciativa sem esperar por uma resposta, nervosamente batendo na perna, e faz a ela uma oferta que soa assim: por enquanto, continue as lições de etiqueta até que Croft ganhe o poder desejado com a ajuda do Duque Blanche. Depois disso, a autoridade do pai de Riviera não terá mais nenhum papel. Percebendo a essência dessa proposta, um arrepio percorre o corpo da garota, e ela olha para cima com uma leve incredulidade de como tais planos são simplesmente expressos. Agora, olhando para o jovem bonito e autoconfiante sentado à sua frente, a protagonista entende claramente que por trás da boa atitude para com ela está o desejo de ganhar o favor de seu pai, e depois disso, a morte o espera. É uma questão de tempo. Isso é o que estava escondido entre as linhas em seu discurso. Isso é o que está claramente lido em seus olhos. E este é um bom começo para se tornar um tirano. Deixando de lado seus próprios pensamentos um pouco, a loira se permite soltar um suspiro de resignação. Com um riso tranquilo e um olhar completamente tocante e inocente, a dama loira pergunta se podem deixá-la ir para onde quiser. Croft se apressa em responder que será assim, para onde ela quiser. Neste momento, a garota muda sua disposição. Não há mais agressão escondida, cansaço ou medo, mas apenas uma frase amigável e acolhedora sobre como ela está feliz em ensinar etiqueta. O futuro imperador parece satisfeito com a mudança, embora diga que não está particularmente feliz em aprender. Mas, bem. Claro, o jovem não entende a essência de tal mudança. Ele supõe algo de próprio sobre benefícios, ele não percebe a verdadeira essência. Mas por dentro, a protagonista se alegra. Ela conseguiu. O olhar encantador e tocante que ela lança ao seu tirano familiar parece deixar Croft em estupor. Parece que ele subestimou a possibilidade da beleza influenciá-lo. Pigarreando nervosamente e se recuperando apressadamente, o futuro governante percebe que é hora de irem comer. Ele observa que até o inchaço diminuir, não seria a melhor ideia sobrecarregar a perna grande e pressiona cada vez mais a garota com sua abordagem. Novamente, ele se permite ousadamente agarrar a garota e levantá-la em seus braços, levando-a em direção à sala de jantar. Em resposta a essa brincadeira, Blanche tenta fazer uma tentativa meio esforçada de apressá-lo, indicando que ele está novamente se comportando de forma inadequada. Antes de se envolver com uma garota, é necessário observar os padrões morais, verdade. Croft interrompe imediatamente a garota e não planeja levar as lições a sério. Ele responde como se estivesse prestando contas de que é necessário pedir permissão, e enquanto o jovem monarca, sem um pingo de consciência, arrasta a garota para a sala de jantar, ela pensa que precisa de alguma forma garantir esse corpo adicionalmente, caso precise de proteção de alguém. Ela precisa ser independente. Eles são esperados ansiosamente na sala de jantar. A mesa, como sempre, está ricamente adornada com uma variedade de iguarias, e agora o Duque Blanche aparece diante deles pessoalmente. O tecido caro do terno, a perfeição do padrão, as joias caras, a perfeição de cada detalhe de sua imagem, parece que nenhum dos dois esperava tal encontro. Então eles estão constrangidos, e ao cumprimentar o Duque, hesitam e permanecem em silêncio, escolhendo suas palavras. Mas o próprio Duque está satisfeito com o que viu. O fato de sua filha ser carregada nos braços do futuro governante do Império é um bom sinal para ele. Inclinando-se, Blanche se interessa pelas lições de etiqueta como futuro imperador e diz diretamente que notou o progresso deles. Como se nada tivesse acontecido, Croft diz que está feliz com tudo e já aprendeu muito.
A protagonista está queimando de desejo de repreendê-lo por essa mentira, mas é obrigada a permanecer em silêncio. Voltando-se para ele e captando seu olhar, ela parece perguntar se ele está em seu juízo perfeito, mas o jovem apenas sorri para essa pergunta. Essa mentira não o incomoda nada, e ele parece bastante satisfeito. O Duque observa de lado enquanto eles se sentam lado a lado e trocam olhares como um casal escondendo algo. Aproveitando essa oportunidade, o respeitável homem elogia sua filha na frente de uma pessoa importante para ele, e é claro que Croft concorda com seus argumentos. Riviera certamente pode ser útil para ele, sem dúvida. A garota está definitivamente insatisfeita com esse comportamento e atitude em relação a si mesma por parte dos homens. A mesa preparada hoje parece ainda melhor e mais rica do que ontem, em prol do querido convidado em todos os sentidos. E o dono deste lugar, claramente mais de 1 hora foi gasta na cozinha. Sem mostrar nenhum entusiasmo, Croft pergunta ao Duque, erguendo seu copo, como vão as coisas com o príncipe Pyrrhus. Neste momento, o Duque Blanche, não sem um sorriso, relata que o tio do futuro imperador menciona outro parente, o príncipe Aen, o que apaga o sorriso do rosto de Croft. Agora ficamos sabendo que há outro príncipe sobrevivente, um certo Aen, que, de acordo com o enredo conhecido, a personagem principal morrerá pelas mãos de Croft. É precisamente porque Croft o matará e receberá o título persistente de tirano, mas é essa morte que permitirá ao insidioso Petelos seguir o caminho que ele queria, ou seja, destruir a reputação do rival e aproximá-lo de sua sobrinha Lilian. A personagem principal está cada vez mais imersa em seus pensamentos, distraída da conversa geral e não percebendo como Croft a observa com perplexidade enquanto ela sente delícia com a forma interessante como o desenvolvimento do enredo se desenrolou, do ódio e inimizade para o amor. A garota resume seus pensamentos sobre isso e finalmente percebe o olhar de outra pessoa sobre si mesma. Enquanto o Duque Blanche adverte seu possível genro sobre os planos de Pyrrhus e recomenda que ele resolva rapidamente essa questão, a personagem principal acredita que o enredo seguirá o cânone da narrativa. Ela, é claro, observa que um acordo foi concluído entre eles. No entanto, sempre há o risco de que a loucura do jovem imperador interrompa todos os planos, e então o Duque Blanche não ficará feliz. Neste momento, a heroína é novamente assolada por dúvidas sobre o que acontecerá consigo mesma. Suas mãos tremem e não obedecem quando ela tenta pegar pelo menos algo da comida com o garfo. Mas olhando para o futuro tirano, ela acredita que há uma chance, ela deve tentar correr riscos e ser astuta. Afinal, se ela não permitir que o encontro entre o imperador e Lilia aconteça, então não haverá motivo para se livrar de Riviera Blanche, o que significa que há um plano de backup engenhoso para sua própria salvação no corpo de outra pessoa. Por um momento, eles se encontram com o olhar. A garota observa que, apesar da faísca interna de loucura, também se pode encontrar um charme especial nisso. Observando atentamente a personagem principal repetidamente, a garota presa em um mundo estranho a si mesma nota que Croft parece inacessível. Em geral, ela passou mais tempo em exclamações e conselhos para fugir dele dirigidos a Lilian, só agora, ao se encontrar no lugar da heroína do romance até agora. O papel principal e mais tarde secundário, nossa desajustada, começou a entender por que Lilian se apaixonou por Croft em geral. Apesar de não ter terminado o romance, ela esperava um final feliz. O principal é não cometer erros. É nisso que a garota está pensando, não deixar Lilian assustada, para que ela possa contar com um final feliz. Afinal, somente se Lilian não tiver medo e ficar com Croft, podemos contar com o fato de que ele não enlouquecerá de melancolia quando sua amada fugir dele. Nossa heroína fica encantada com o pensamento de quanto derramamento de sangue pode ser evitado se os personagens principais se encontrarem o mais rápido possível. Ela vira a cabeça e olha abertamente para Croft, cheia de determinação emocional fervendo em seu peito. O futuro tirano, sem saber o que se passa nesta cabeça bonita, observa com ceticismo enquanto a garota sorri novamente sem motivo. Verdade seja dita, no momento em que a heroína está cheia do desejo de ajudar Croft, ele dá um sorriso impudente, notando a atenção para si mesmo. E então a garota lembra de toda a possível crueldade da essência de outra pessoa e tem um pouco de medo de uma atitude excessivamente aberta em relação a ele. Ele imediatamente se afasta, quebrando o contato visual deles, interrompendo tal atenção para o qual o jovem monarca se pergunta o que há de errado nesta situação. Ela decide que deve voltar ao processo de ensinar maneiras, dando outro conselho, que após uma refeição com uma mulher de quem você gosta, você não deve atrasar em mostrar cordialidade. Em seguida, você deve aumentar o efeito e convidar a dama do seu coração para um passeio ou chá. Croft cautelosamente questiona se a etiqueta realmente requer isso,
e a garota, com óbvia decepção, se pergunta como ele poderia fazer Lady Lilian se aquecer a seus sentimentos com tal atitude. Ela reúne todas as suas forças para não ferir o orgulho de outra pessoa e confirma que tais ações são de fato exigidas pela etiqueta, um passeio é necessário. Surpreendentemente, Croft não discute, aceita tais condições como deveriam, mas nota que enquanto a senhora tem problemas com a perna, caminhar não será adequado para eles, e uma solução alternativa seria oferecer um passeio juntos. A personagem principal tenta argumentar de forma petulante, mas educadamente, observando que ela pode andar e isso não é um problema. Mas desta vez, o futuro tirano insiste, observando que se ela não der descanso à perna, levará mais tempo para se recuperar. E quando perguntado se ele usará isso nesse caso, ele não vê mais problemas e afirma que isso não é pesado de jeito nenhum. Não querendo mais discutir, a garota aceita a mão de outra pessoa, e a solução alternativa é apoiar-se nele. Croft não entende os motivos de tal persistência. Ele observa o fato de que não é fácil para uma garota aceitar ajuda para si mesma, e considera isso estranho para uma pessoa de status especial e filha de um duque. O mal-entendido está se multiplicando, e não está claro se eles serão capazes de superá-lo no futuro. Apesar do fato de que o jovem acreditava que se tornaria mais fácil, ele ficou desapontado porque a mão aceita não significava uma solução. Depois de um passo, a garota loira caiu no chão assim que foi solta. A situação foi agravada pelo fato de que, em resposta ao que aconteceu, Blanche o chutou, o que apenas piorou o hematoma. A partir disso, Croft avalia o corpo dela como incomum. Sim, mesmo aqui, é uma compreensão vaga, mas apenas uma coisa está clara: se, graças a essa persistência, ela continuar a colocar estresse na perna dolorida, então isso pode se desenvolver em algo mais sério, uma fratura, por exemplo. Pensando nisso e percebendo que ele corre o risco de ser repreendido e incompreendido, Croft decide algo para si mesmo. No próximo momento, ele cuidadosamente levanta a garota em seus braços, declarando que será muito melhor assim. Isso, apesar das muitas vezes em que Riviera pediu para não ser tocada. Por outro lado, agora está claro que poderia ter assustado Lilian e feito com que ela fugisse do tirano. Este é um corpo que agora está claramente mais frágil. Ela tem que improvisar e considerar opções para sua própria salvação. Aproveitando a proximidade de outra pessoa, ela tenta bater a cabeça diretamente na testa dele, mas isso só recebe uma observação educada de que ela deve ter cuidado, caso contrário, poderia quebrar a própria testa. Ele habilmente desvia o golpe. A tentativa fracassada de vingança causa um acesso de indignação sincera da nossa heroína. Ela não encontra como responder a isso. Croft mesmo encontra um conselho para ela, oferecendo-se para puxar o cabelo dele em momentos de raiva, como ela fez há pouco tempo. Excelente conselho. A loira usa isso com prazer, puxando o cabelo escuro do infrator, absolutamente sem poupar. Depois de ligar o seu tom instrutivo, a garota, educadamente mas com firmeza, pede-lhe para repetir a frase: senhorita, você poderia me desculpar? Absolutamente sem interesse, Croft faz isso. Blanche responde com aprovação e pede agora para falar primeiro, tentando inculcar boas maneiras no futuro tirano. Eles não discutem com ela. Mais uma vez, ela reclama que ele não deveria tocá-la e menciona que quando a perna cicatrizar, ele deveria parar de carregá-la nos braços. A garota, com esperança na voz, diz que o ferimento não é tão grande e tudo vai passar em 3 dias, mas o futuro imperador afirma que mesmo 3 meses não serão suficientes. Exausta pelo comportamento imprevisível de outra pessoa, a garota loira está sinceramente interessada em saber se está sendo intimidada. Então surge uma discussão onde Croft afirma que está falando sério, mas eles discutem com ele novamente e a personagem principal não acredita que um hematoma ou torção possa levar tanto tempo para cicatrizar. Mas parece que se em outros assuntos é possível chegar a um acordo, então neste, o jovem culpa a experiência na qual ele confia ao avaliar a condição de outra pessoa. Quando parecem haver argumentos a favor e contra, eles apenas se olham. Croft se diverte com o quanto a filha do Duque parece insatisfeita e carrancuda e decide se divertir um pouco. Com uma expressão perplexa, ele reclama que não entende como a senhorita Riviera conseguiu viver até a sua idade com um corpo tão frágil. Mas, em vez de indignação, a garota, olhando para baixo, concorda com isso. Dizendo que ela mesma está surpresa, ainda aberta à possibilidade de zombaria. Croft diz que não é normal. Logo eles já estão ocupando uma mesa no balcão. Agora eles podem ter um chá, como a garota disse.
Na frente deles está um serviço de família caro e é servido um chá perfumado, mas eles ficam em silêncio por um tempo, mergulhados em seus pensamentos, tentando entender a lógica do outro e como se comportar mais adiante. Alternando com seus pensamentos, Croft tem a oportunidade de mais uma vez apreciar a beleza da garota. Incapaz de encontrar palavras adequadas e elogios, o futuro tirano declara com um olhar comicamente sério que nem tudo está perdido. Ele avalia a velocidade das reações e a postura ideal e afirma que, se a garota aprender alguns truques e fortalecer o corpo, ela se sairá muito melhor. Mas a garota não se irrita com isso, mas tenta entender se o que estão dizendo a ela é verdade. Croft continua, dizendo que a força nem sempre é mais importante do que a capacidade de usá-la corretamente. Ele menciona a importância da estratégia, onde você direciona o poder para os pontos fracos do inimigo para ter uma chance de vitória. Colocando açúcar em seu chá, ele aponta erros cometidos por ela. Atacar com todo o seu poder só pode causar danos a si mesmo. Em um tom calmo e confiante, o mentor resume que é com o fortalecimento dos músculos que as habilidades de distribuição de forças virão. A garota pergunta novamente, confusa, por que ela não entende o que estão querendo dizer quando falam sobre o ataque. A resposta calma é que ele considera aquele ataque recente por parte dela como um ataque, claramente considerando tal tentativa um fracasso dada a situação. Então ela também observa de forma séria e zombeteira que poderia ter machucado o pescoço dele. Amusado com o quanto eles parecem irritados e magoados, ele não recebe resposta de Blanche, mas julgando pelo olhar dela, ela está tentando entender por que ele está lhe dizendo tudo isso. Mas parece que Croft já está se ocupando considerando formas de resolver sua situação. Ele sugere bater com a palma da mão, já que os ossos são tão fracos, e aconselha dar um tapa como alternativa. A garota mostra interesse e pergunta se um tapa no rosto pode doer o suficiente. E então há um golpe moral no paciente, onde ele afirma que isso é melhor do que se machucar. A protagonista responde da mesma forma, que não teria feito isso se ele não tivesse lhe dado motivos para isso. Parece que Croft é impenetrável nessas brincadeiras e declara que a culpa está no início do aprendizado de boas maneiras e que, em geral, os golpes de outras pessoas dificilmente o prejudicarão. Olhando para o lado, ele compara os golpes da garota ao voo e pouso de uma borboleta. Essa zombaria encontra expressão na xícara, que colide com o pires com um tilintar. A loira declara que, neste caso, ela precisa se tornar melhor para combinar com seu futuro escolhido, mas o tom é excessivamente polido, fingido e mostra uma agressão passiva. Não há agressão, pelo contrário, o jovem governante oferece-se para treiná-la. Parece que a personagem principal fica perplexa com isso e tenta esclarecer o que é pretendido. Aqui surge uma nova proposta, na qual ela é solicitada a ensinar etiqueta e, em troca, será ensinada a arte da batalha. O choque em que a garota se encontra mal pode ser descrito, tentando manter as boas maneiras apesar da terrível irritação. A garota declara que não precisa de ajuda com isso, mas Croft discorda dela, sem remover seu sorriso convencido. Há um aviso em suas palavras, ela se pergunta se eles querem ensinar como bater corretamente em seu ofensor, que é o futuro imperador, ao que ele concorda, afinal de contas, é preciso fazer boas ações. Mas, após hesitar, a garota tenta se recompor e recusar, afirmando que pode lidar com tudo sozinha. Em resposta, Riviera é questionada se será difícil fazer o treinamento sozinha. A loira está imersa em pensamentos. Ela não planejava treinar apenas fazendo exercícios, mas com um corpo tão frágil isso não será fácil e não há como escapar sem causar a ira do Duque Blanche. Lembrando a narrativa do romance, ela observa que Croft foi descrito como nada menos que o deus da esgrima e um mestre da espada. Depois de considerar os prós e os contras, a personagem principal decide que aceitar a oferta nas realidades atuais seria correto, porque como bônus, suas lições não levantarão questões de que ela está em alguma conspiração com Croft. Então, a garota simplesmente deseja boa sorte a ambos em sua empreitada, dando o consentimento. Isso traz um amplo sorriso ao belo rosto do futuro governante, mas há pouca bondade neste sorriso e em breve descobriremos o que ele promete. Um novo dia, uma atmosfera calma durante outra festa de chá conjunta. Como se constatou após um curto período de tempo, aquele que causava apenas medo e irritação e foi rotulado como um tirano não é tão ruim assim, após uma consideração cuidadosa. Ele já aprendeu as habilidades da etiqueta e como convidar para um chá. Nossa heroína claramente está satisfeita com como a educação que ela transmite o influencia, mas, é claro, não está isenta de erros. Por exemplo, o desejo de outra pessoa de apressar e beber uma xícara de chá de uma só vez causa perplexidade.
A garota explica calmamente que beber chá não é a hora de pressa, como é importante saborear tanto o cheiro quanto o sabor. Mas a dama real não gosta de chá, ele a chama de amargo e, portanto, se pergunta como alguém pode aproveitá-lo. O tilintar alto da xícara colocada nos diz que a garota parece ter uma suspeita. Depois de experimentá-lo, ela não pode deixar de concordar com o comentário de Croft de que este chá é realmente difícil de aproveitar. Lady Blanche se volta para a criada, percebendo que a razão para a festa de chá estragada é dela, porque ela especificamente preparou esta variedade e a tornou tão forte. No entanto, não há situações irreparáveis. A loira emite uma ordem para a criada trazer novas folhas de chá Cillian e utensílios para isso, manipulando habilmente o processo como uma feiticeira com ervas para uma decocção. A garota prepara o novo chá e, julgando pelo seu sorriso agradável e gentil, este processo a tranquiliza.